Bom dia, bem-vindo de volta e vamos continuar com o espírito de paz. Essa semana toda olhamos para os ganhos da paz e, por que não, continuar com isso. Mas, para esta continuidade, vamos conversar um pouco. Vou conversar com um dos nossos convidados que vem hoje falar da participação dos jovens estudantes na resolução dos problemas sociais e hoje também vai um pouco contar-nos o ritmo das atividades que os estudantes da Universidade Católica têm estado a desenvolver. São muitas atividades em curso. Eles estão a visitar a população carcerária, levando também alguma palestra, algum conhecimento a essas pessoas, para que possam futuramente voltar à sociedade e serem reinseridos. Pessoas que, claro, podem dar ainda o seu contributo para o desenvolvimento de Angola. O facto de estarem privados da liberdade não significa que não façam parte de nós. Futuramente poderão sair. Ao voltar, precisam reinserir-se na sociedade. Então há aqui a necessidade de haver uma reeducação. E os estudantes olharam para isto como uma grande oportunidade para também colocar em prática aquilo que têm estado a absorver como conhecimento científico. São cerca de 5 anos de curso de Direito e esses estudantes reúnem conhecimentos, acumulam conhecimento que precisam partilhar, exercitar e tornarem-se grandes profissionais no ramo do Direito no futuro. Catito é o nosso convidado. Muito bom dia. Eu me esqueci, na verdade, do seu primeiro nome. Cristiano Catito. Cristiano Catito. Não sei como foi me esquecer do nome Cristiano, não é? É normal, é normal. Então, como está? Estou bem, obrigado, Afonso. Do vosso lado. Nós estamos sempre bem, é impressionante. Isso é bom. Então, vamos falar um pouco das vossas atividades, começando por aí mesmo. O que vocês têm estado a fazer nos últimos dias, enquanto estudantes de Direito? Bem, bom dia mais uma vez. A saudação também extensiva a todos os telespectadores que nos acompanham na manhã desse sábado, a partir da Palanca TV. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade da Palanca TV, pelo convite que nos foi formulado. E indo diretamente à questão, nós, enquanto Universidade Católica de Angola, particularmente a Faculdade de Direito, tem realizado de facto uma série de atividades nas instituições jurídicas para, no fundo, confrontarmos aquilo que é a teoria que aprendemos em sede de aula com a prática. É necessário nós termos contato com essas instituições para podermos, na verdade, saber se realmente aquilo que aprendemos no laboratório, se posso assim dizer, é o que se efetiva na prática. E já desde o mês passado, começamos pelo Tribunal de Comarca de Belas, isso cito na jurisdição daqui de Benfica, no Distrito de Benfica, a Sala dos Crimes Comuns, em que composta a 2ª secção, a 8ª secção e a 14ª secção. Portanto, nós nessas atividades, nós pretendemos, na verdade, ver se os operadores de justiça estão, de facto, a cumprir com aquilo que é a teoria. E podemos constatar, junto do magistrado do Ministério Público e magistrado judicial, que realmente é importante termos esse contato com as instituições, sentir o cheiro dessas instituições, porque os estudantes, quando saem da universidade, só teoria, e vão nessas instituições, ficam perdidos. É necessário que apelo também aí à entidade competente, nesse caso o Ministério do Ensino Superior, que está-se a fazer uma reforma do plano curricular para implementar essas atividades de forma obrigatória às instituições, porque se nós queremos criar quadros qualificados e com excelência, é necessário sair da carteira, sair da sala de aula para ir ter com essas instituições. Está a ser benéfico para você? De facto, está a ser muito benéfico, está a ser proveitoso, porque há muitas questões que nós discutimos em teoria, nós discutimos com doutrina e na prática não é o que acontece. Então, o mais importante não é a teoria, o mais importante é a prática, porque nós, quando saímos daí da universidade, vamos exercer certas profissões. Então, temos que saber como é que se aplica, temos que saber como é que se faz uma petição inicial, como é que se faz, na verdade, uma peça judicial, posso assim dizer. Então, fala aqui
da teoria e a prática é sustentada pela teoria, daí que ambos são importantes. Né? Correto. Mas seguindo nessa ordem de ideias, depois do Tribunal de Comarca, vocês procuraram visitar também a população carcerária, que ao fim de tudo acaba por ser aqueles que conheceram as decisões judiciais. Correto. Ou faz parte do vosso leque de atividades? Faz parte do nosso leque de atividade, como ia dizendo. Nós começamos pelo tribunal, fomos ao comando municipal de Talatona, porque os agentes policiais são os primeiros a ter contato com os supostos criminosos. Exato. Então, é necessário nós irmos também a eles e ver como é que eles trabalham, se de facto têm cumprido com aquilo que as normas penais implementam. Então, fomos ter com o comandante, ou com o chefe de SIC, com o procurador junto da esquadra, e podemos compreender de facto como é que eles trabalham e também foi um incentivo para nós, enquanto estudantes finalistas, porque amanhã nós seremos, hoje estudantes, amanhã seremos esses profissionais. E de facto fomos para lá e temos em carteira também ir conhecer, como falei muito bem, vamos ter contato com os prisioneiros, os prisioneiros, os presos, no caso, vamos a próxima semana, não, a próxima semana não, porque é Semana Santa, então nós, enquanto Universidade Católica, respeitamos muito isso. Então, daqui a 2 semanas, vamos à comarca de Viana, ter contato com os presos. O que é que vocês pensam levar para os presos? A minha grande preocupação é essa. Essas pessoas são condenadas porque cometeram algum crime, foi provado em tribunal que de facto são culpados, foram condenados a 20, 10, 15, 3, enfim, o tempo que o tribunal decidir, mas continuam sendo pessoas que têm direitos e têm deveres. Fora a privação da liberdade, voltarão um dia a conviver conosco. O que é que vocês vão levar para essas pessoas de formas a contribuir na sua reeducação? Sim, no âmbito daquilo que é a prevenção geral do direito penal, na verdade, após a aplicação da pena, o que se quer é a ressocialização deste indivíduo. O que acontece cá, infelizmente, no nosso contexto, é que o indivíduo vai para a cadeia e muitas vezes sai pior do que entrou. De facto, a que se deve isso? A que se deve isso? Isso tem que ver com as políticas sociais. Né? Isso tem que ver com as políticas sociais, porque o indivíduo, quando vai para a cadeia, está na mão do Estado. O Estado claramente tem que criar as condições possíveis para acolher este cidadão. Porque qualquer um de nós é propício a ser criminoso. Né? O Afonso amanhã, por descuido, pode atropelar alguém mortalmente. Então, qualquer um de nós pode chegar até a cadeia. Então, é necessário criar essas condições. Dar formação a estes prisioneiros, para que quando eles saem daí, vão para a sociedade reeducados e possam, claramente, algum contributo. Então, é nessa perspectiva que nós, enquanto Universidade Católica, particularmente a Faculdade de Direito, vai para lá para poder ter contato com os presos, conversar, dar uma espécie de consultoria jurídica gratuita e também conversar com os próprios agentes, né, operadores que trabalham naquela instituição, para que de facto possam velar por esta ressocialização. São questões também que não dependem muito deles, né? São questões que dependem de entidades superiores, mas é este apelo que vamos levar. Vocês têm acompanhamento de docentes experimentados já, não é? Correto. A vossa missão não pode ser conduzida por vós só, né? Há caminhos que precisam ser indicados enquanto estudantes. Todos passamos por isso. É verdade. Bom, Cristiano, há aqui um assunto muito importante e o Cristiano aqui já começou praticamente a entrar por esse caminho. Hoje questiona-se muito o que é que o estudante angolano faz. Bom, vai para a universidade todos os dias, aprende, mas e depois? São 5 anos de só aprender. Qual é a participação desta juventude estudantil, juventude académica, na resolução dos problemas sociais? O estudante de Direito pode sugerir soluções na sua localidade. De que forma? Como é que nós participamos nisso? Temos compromisso com a pátria? Ok.
Muito obrigado pela questão, de facto uma bela questão. Olha, eu vou começar por dizer que no âmbito da política de formação de quadros do Executivo, tem velado também pela qualidade de formação destes quadros, para que saiam daí com uma qualificação de excelência. Ora, falando do nosso contributo, é importante dizer que nós, enquanto estudantes, nós estamos comprometidos com a ciência. Nós estamos comprometidos com a ciência. Nós devemos, de facto, estudar os fenômenos sociais, estudar as causas desses fenômenos e, por fim, emitir um parecer de resolução desses fenômenos. Ora, estes são estes pareceres que, muitas vezes, o nosso parceiro, que é o Estado, que é o Executivo, deve ir à busca da universidade, ou nós ir ao encontro dessas entidades, para podermos apresentar as soluções. Essas soluções devem ser efetivamente aplicadas. Mas, agora, vai me perguntar se são aplicadas ou não, isso eu não sei. Mas, de fato... Nem iria perguntar, por acaso. Sim. Então mas, eu procuro muito entender. Essas soluções existem, os estudantes fazem esse levantamento, porque, veja, em outras realidades, os estudantes têm, inclusive, trabalhos virados para a ação social, vão ao encontro das pessoas. Hoje nós dificilmente encontramos um grupo de estudantes de Direito, de Medicina ou de Engenharia, seja lá qual for o curso, naquelas zonas mais afastadas da cidade ou lá nos escombros do Catinton. E é lá onde está o problema. É lá onde acontecem os crimes. É no paraíso onde todos os dias temos relatos de mortes, de assassinatos, de assaltos. E a ausência desses elementos, dos promotores de justiça, dos estudantes de direito, faz com que essas pessoas não tenham o mínimo conhecimento das leis e das situações em que podem, dos riscos que correm ao praticar determinadas ações. Aí eu questiono. Nós temos esse compromisso para com o povo. Parece que o estudante vai para a universidade e envaidece no seu bairro, Sim, porque é universitário. Mas há problemas no seu bairro que podem depender dele. ok. De facto. Porque temos dito que o mais importante é o resultado, né? Tu aplicares aquilo que de facto aprendes, senão de nada vale o diploma. De facto, os estudantes, não falo só da Universidade Católica, agora falo no contexto geral, os estudantes, de facto, eu não acredito que não têm essa preocupação. Porque há esta preocupação, há esta motivação. Só que o que acontece é que tem de ter uma motivação. A necessidade de ter, de facto, uma organização a nível não só da entidade superior da universidade, como também do aparelho do Estado em si. Porque alguém que, por exemplo, um estudante de Direito, que vai até ao Calumboloca ou até ao Catinton, que é uma área de criminalidade muito forte, há necessidade de ter um acompanhamento com ele. Se até os próprios policiais há certos locais que não conseguem entrar, quanto mais o estudante. Então, o estudante tem essa preocupação, mas é isso, tendo em conta as políticas sociais Não facilitam. É que não facilitam de facto. Por quê? Porque os problemas... Mas, como se explica, por exemplo, alguém que vive num bairro e lá acontecem coisas e ele não consegue fazer estudo das coisas lá? A minha preocupação é essa. Bom, há de facto dificuldades em ter acesso a algumas zonas. Até nós, jornalistas, já fomos escorraçados em alguns bairros, porque há uma comunidade que acha que aqui não deve chegar um jornalista para depois filmar e mostrar a realidade, então saiam daqui. Isso compreende-se e acontece em todo lado e o estudante não vai correr esse risco. Mas há aqueles casos que, de facto, o assunto acontece na sua comunidade. E o estudante não consegue sequer produzir um relatório e estudar o fenômeno e apresentar uma proposta de solução, ainda que seja só em sede de análise na sala de aula. Por isso é que eu pergunto, o nosso compromisso para com a pátria, nós estamos interessados em ter o diploma, mas estamos desinteressados em levantar os problemas da nossa sociedade, discuti-los na sala de aula e propor soluções acadêmicas. Correto. E eu, ao falar aqui com o Cristiano, vejo que o Cristiano tem a visão de interação.
Mas essa interação não pode ser só a nível das instituições. Correto. É bom que os estudantes sejam motivados também a visitar as comunidades, porque é lá onde estão os nossos problemas. Correto. Então, ao levarem esse assunto para, por exemplo, a população carcerária, pensam também futuramente visitar as comunidades? Correto. Pensamos sim, porque nós não estamos fora da comunidade, nós também estamos dentro da comunidade e vivemos os mesmos problemas que a comunidade em si vive. Ora, é importante dizer que nós, enquanto, de um tempo para cá, né, o nosso ensino muitas vezes tem apelado ou primado simplesmente pela procura do emprego, quer dizer, forma para ter emprego. Para ter emprego. Não forma. Que essa ideia que nos foi essa ideia, sim, forma para ter emprego. Portanto, não forma para saber fazer. Portanto, e de facto a questão que me coloca é muito bem-vinda, porque nós temos de ser os primeiros, antes de ir para a população em geral, na nossa comunidade, aquilo que aplicamos que aprendemos na universidade, temos que de facto aplicar no nosso seio, nosso grupo social, partindo até da família mesmo, Exato. Partindo da família. Por exemplo, encontrar alguma barreira ou uma outra, mas consegue-se. Por exemplo, alguém da família tem algum, falo particularmente da parte do direito, né, que é a área que eu mais domino, alguém da família tem algum problema, um conflito com a lei, ao invés de ir fora, nós enquanto filho, pai, irmãos, devemos estar aí, dar já uma consultoria, uma solução prévia, né? Porque nós temos que fazer valer aquilo que aprendemos. Então, é em seio da nossa comunidade que nós devemos aplicar aquilo que aprendemos e depois, consequentemente, tendo em conta, né, os níveis acadêmicos que vão levar, das oportunidades que vão surgindo, partir para as outras esferas. Muito bem. Então, Cristiano Catito, mais uma vez, reiterar aqui as vossas atividades, são bem-vindas, claro, e é bom que se promova isso. Espero que mais universidades consigam seguir esse exemplo, não é? Porque nós ouvimos muitas críticas, o que é que os estudantes fazem, e depois surge aquela outra questão da qualidade desses estudantes que saem das universidades, quando na verdade há existem sempre grupos que se interessam pelos fenômenos sociais. Estão de facto de parabéns e espero continuarem assim. Há alguma mensagem que quer deixar para quem nos acompanha, sobretudo outros estudantes? Sim, quero deixar uma mensagem para a comunidade estudantil em geral, em particular as entidades superiores das universidades e institutos superiores, que de facto abraçam esse projeto também, no seio das universidades, que façam também essas atividades, porque de facto se nós queremos estudantes com excelência, é fazendo a teoria e a prática. Sim, eu tenho defendido que um finalista, né, não importa o curso, já não deve mais receber uma gama de informação. Ele tem que aprender já a fazer, né? Porque hoje em dia, às vezes, o meu pai, na altura, quando eu não sabia, ele me dizia: tu não sabes fazer uma carta em condições, um relatório em condições, um estudante de universitário. Porque, de facto, nós na universidade não aprendemos a fazer carta, não aprendemos a fazer relatório. Então, temos que criar habilidades ao estudante. Porque o estudante, quando sai daí da universidade, vai para a vida, vai para o mercado de trabalho, não tem que aplicar já não vai tem ter que fazer, um professor. Já não vai ter o professor. O professor já não vai estar aí para explicar a dúvida. De facto, depois mais nessa nossa fase em que as empresas e as instituições exigem 5, 6 anos de experiência. O indivíduo que está sem água da universidade não sabe fazer essas coisas. Como é que fica? Tá? Então temos que mudar o paradigma. Temos que mudar o paradigma de como ensinar. Não, temos que saber, temos que ensinar fazendo. Ensinar o aluno a fazer já. Muito bem. Cristiano Catito, obrigado pela presença. Obrigado nós. Já agora, nesse grupo de estudantes que estão a fazer essas visitas, são todos finalistas? Ou também iniciantes do curso fazem parte? Olha, em princípio são todos finalistas. Portanto, é coordenado pelos nossos professores, né, da cadeira de Direito Penal, desde já, o professor Estevão Gomes. O Estevão Gomes, sim. Sim, o professor Estevão Gomes, o professor Bangula Kemba, o professor Celestino Fernando Caculo. Portanto, são instituições
particularmente instituições ligadas ao crime. Portanto, então, são os professores da cadeira de Direito Criminal que estão a coordenar estas visitas. Em companhia, né, com a faculdade. Muito bem. Sucessos é o que desejo para si e para os demais colegas seus que estão nesta missão. Obrigado. Sucesso também para vós e a comunidade académica, as minhas reiteradas saudações. Muito obrigado. Nós vamos partir para um breve intervalo.